Nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas o que é encapsulamento. E aí galera, beleza? Eu falei há algum tempo atrás que eu queria fazer alguns bate-papos aqui no canal, tá? E isso vai acontecer. Para vocês terem uma ideia, eu já conversei com algumas pessoas aqui que toparam fazer um bate-papo com a gente aqui no canal. Eu falei, por exemplo, com o Arthur, que é desenvolvedor numa startup de Pasadena, na Califórnia. Se não me engano, eles trabalham com coisas mais de baixo nível, em hardware mesmo. Depois eu falei também com o Hitesh, que é um pesquisador indiano, né, da Microsoft, um pesquisador de desenvolvimento de software, de engenharia de software da Microsoft. Ele trabalha lá em Redmond, perto de Seattle, né. Eu falei também com o Lee Marty, que é um cara da IBM, tá, que é pesquisador também. E o Lee trabalha com um negócio muito legal, né. A ideia é você aplicar princípios de engenharia de software em desenvolvimento de sistemas de IA, tá, que o pessoal de IA, né, não por culpa deles, né, mas em geral não manja muito de desenvolvimento de software, de engenharia de software. Existe um esforço para introduzir, né, boas práticas de engenharia de software no desenvolvimento de sistemas de IA. Depois tem também o Tony, tá, que é da Boozer, né, que é uma startup violenta que está realmente crescendo muito. Né, eu já fui lá na Boozer ver como é que eles desenvolvem software e a ideia é trazer o Tony aqui para conversar um pouco de desenvolvimento web, etc. Depois falei também com a Katia Nakamura, que está lá na República Tcheca, né, que eu vou para a República Tcheca, eu falei para vocês, em abril, para um congresso de pesquisa e combinei lá talvez de conversar com a Katia, né, vamos ver se dá certo. Né? A Katia é pythonista, né, e trabalha no kiwi.com, se não me engano. E depois também tem o meu irmão, o Júlio Lemos, que tem uma história muito interessante, né, que ele começou na área de Direito, fez doutorado em Direito na São Francisco, e depois ele migrou para computação, né? E também fez um doutorado em computação na Universidade de Liverpool, né? Não sei se vocês conhecem algum duplo doutor aí. Tem doutorado em Direito e computação, né? Não sei se vocês conhecem alguém com essa formação tão violenta, né? E ele trabalha para uma empresa de Londres que mexe com tecnologia e software aplicado para a área legal mesmo, tá? De Direito. Então tem uma galera aqui que eu já estou combinando para a gente conversar, fazer alguns bate-papos aqui, de vez em quando colocar aqui no canal. Acho que vai ser muito legal para todo mundo conhecer, né, esse tipo de trabalho que essas pessoas fazem, que é muito interessante. Então o assunto do vídeo de hoje, pessoal, a gente fala um pouquinho sobre encapsulamento, né? Então, assim, essa ideia foi uma ideia que foi evoluindo juntamente com as linguagens de programação e os paradigmas de programação. O princípio mais geral é o princípio do information hiding, ou ocultamento de informação. Me parece que o primeiro artigo que fala sobre modularização e fala sobre ocultamento de informação é um artigo seminal do David Parnas, de 1972. Né? O artigo se chama On the Criteria to be Used to Decompose Systems into Modules. Então é um artigo clássico da área. Pode ser que em algum dia aí a gente venha falar com mais detalhes sobre esse artigo. Eu vi o Parnas, né, numa palestra, pessoalmente, num congresso em 2007. Eu já falei um pouco sobre esse congresso, né? Foi um congresso que para mim foi espetacular mesmo, foi em 2007, o UPSLA 2007, em Montreal, no Canadá. Então, para vocês terem uma ideia, né, para mim foi espetacular, porque nesse congresso a gente ganhou o prêmio lá da ACM Student Research Competition, primeiro lugar, né, com o Codini. E também lá estava, além do Parnas, estava o David Brooks, né, que eu vi uma palestra lá do David Brooks também, e o Martin Fowler, para você ter uma ideia do nível dos caras que estavam nesse congresso. Foi espetacular mesmo. Bom, então voltando aqui no assunto de encapsulamento, então qual que é a ideia do encapsulamento, pessoal? É você esconder decisões de projeto, tá, em módulos, tá, de maneira que essas decisões não sejam afetadas, né, por módulos exteriores, por módulos externos, tá? Então, dentro de um módulo, né, você esconde decisões de projeto. Isso ajuda no quê? Ajuda você a modificar, né, esse módulo futuramente sem afetar os módulos externos que estão utilizando esse módulo. Então, a ideia é você esconder implementações internas dentro do módulo, encapsular essas implementações e deixar visível para fora, para o mundo externo, somente a interface pública. Né? Você dividir mesmo o módulo em interface e implementação interna. Então, uma vez eu vi uma analogia que eu achei espetacular, tá? E eu queria mostrar aqui para vocês uma analogia que faz entender melhor o que é encapsulamento. Então, vamos lá.
Então isso daqui é um slide, pessoal, que eu uso no meu curso de Programação Orientada a Objetos. Então dá uma olhada aqui como esse negócio é interessante e dá para entender bem o que é encapsulamento, tá? Então isso aqui, ó, é um sistema de câmbio de um carro, tá? Então aqui é a parte interna. Dá para ver que é um negócio bem complexo, né? A implementação aqui do sistema de câmbio é super complexo. E isso aqui seria a parte externa, né? A interface do sistema de câmbio. Então, obviamente, ninguém vai querer meter a mão aqui dentro, certo? Da implementação interna do sistema de câmbio. Isso aqui tem que ficar escondido de quem vai usar o sistema de câmbio, tá? E qual a interface pública, né? É o manche lá para mudar a marcha, certo? Então essa é a interface. Como é que você vai mudar a marcha? Usando a interface pública, né? Que é o manche, que é usado para alterar a marcha. Então, pessoal, não ficou muito mais fácil de entender com essa analogia? Então, obviamente, a implementação interna de um módulo ela não pode ser visível do lado de fora, tá? Então, esse é o critério que você tem que usar. Se uma operação ela só serve para implementação interna do módulo, ela deve ficar privada, encapsulada, tá? E o que vai ficar público? Somente as operações que são chamadas pelos módulos de fora. Então esse tipo de critério você usa para decidir se algum método, por exemplo, do seu programa orientado a objetos vai ser público ou privado. Em geral, os dados de um módulo eles são sempre privados. Então, por exemplo, digamos que você, na implementação de um ponto, tá, de coordenadas, você usou lá 3 floats. E aí, em um determinado momento, você quer mudar essa implementação e usar um vetor em vez de 3 floats, um vetor de float. Se isso estiver encapsulado, vai ser muito fácil mudar. Agora, se todo mundo estiver acessando essa informação de fora, vai ser muito complicado mudar. Tá? Então, por isso que os dados têm que ficar sempre privados ao módulo. E a implementação interna também. Porque daí, se você quiser alterar essa implementação interna, as interfaces públicas permanecem do jeito que estão. Quem chama o seu módulo de fora permanece chamando da mesma forma e você consegue modificar o módulo sem afetar os módulos externos que estão utilizando o seu módulo. Isso é encapsulamento e faz com que seu projeto fique muito mais limpo, muito mais clean. Ele ajuda você a utilizar aqueles princípios, por exemplo, o Single Responsibility Principle, porque você está fazendo com que o seu módulo tenha uma única responsabilidade e você também não deixa o seu sistema frágil, porque a alteração do seu módulo internamente não vai afetar quem está usando esse módulo de fora. Então era isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado mais claro esse conceito de encapsulamento, que é muito importante para você ter um bom projeto do seu software. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.